Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Porto Santos, eu sou personal trainer, sou pesquisador da área do exercício físico, doutor em ciências da saúde. Trabalho como pesquisador associado ao Laboratório de Fisiopatologia do Exercício do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e eu vim aqui gravar esse vídeo aproveitando o ócio da quarentena para falar brevemente sobre alguns aspectos relacionados ao exercício físico nesse momento tão diferente que a gente vive, tá? Então são alguns pontos que eu quero trazer para desmistificar algumas coisas e também para deixar claro a posição em relação a exercício fora de casa, e respostas imunológicas, etc. Tá? Começando do primeiro aspecto, que é assim, as pessoas que estão em quarentena, que estão não assintomáticas, né, mas as pessoas que estão em confinamento social, distanciamento, em virtude dessa epidemia, dessa pandemia que a gente vive, será que elas têm que se exercitar? Essa pergunta a resposta é óbvia, exercício físico faz bem, todo mundo tem que se exercitar, via de regra, tá? Então, as iniciativas que a gente vê do pessoal fazendo exercício em casa, se movimentando, são ótimas e são louváveis. Tem alguns aspectos que tem que ficar claros em relação a isso. Exercício físico e sistema imunológico. Existe algum efeito? Sim, existe. A gente sabe que quem faz exercício físico tem uma melhor resposta imunológica, menor chance de desenvolvimento de infecções respiratórias e um melhor tempo de melhora e etc e tal. No entanto, isso não quer dizer que a pessoa que faz exercício está imune a qualquer tipo de infecção. Então, que fique a dica, se você se exercita, você tem que tomar exatamente os mesmos cuidados das pessoas que não se exercitam, tá? Outra coisa é em relação às pessoas que estão querendo começar a se exercitar agora. O que acontece nesse sentido? É uma atitude louvável, a gente tem que se exercitar, é importante, de fato, a gente continuar fazendo escolhas boas para a nossa saúde, só que agora que você que está aproveitando que a quarentena aconteceu para começar a se exercitar, tem que exercer um pouco de cuidado, um pouco de parcimônia em relação às suas escolhas, pensando que começar a se exercitar, se for feito de uma maneira incorreta, vai te colocar em maior risco, né, porque o sistema imunológico vai sofrer um desafio muito grande para combater, né, aquele efeito fisiológico que foi produzido pelas primeiras sessões de exercício que você não está acostumado a fazer ainda e vai te colocar em maior risco de adquirir um problema de saúde, principalmente infecções oportunistas como o Covid e a gripe e resfriados comuns. Então, exerça o cuidado, seja parcimonioso nas suas escolhas. Eu trago aqui para vocês duas fontes bem confiáveis, né? A Organização Mundial da Saúde e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, trazendo sim recomendações para as pessoas continuarem ativas dentro desse cenário que a gente se encontra agora. E nesse sentido é muito importante que a gente preste atenção em algumas coisas, mas via de regra, se manter ativo é uma boa escolha. Imagina se por causa da quarentena todo mundo escolhesse não fazer exercício físico e aí passa 2, 3 meses aí que a gente não sabe quanto tempo vai durar e os efeitos da inatividade física podem ser tão ruins quanto o da pandemia ou ruins o suficiente para a gente se arrepender dessas escolhas. Então, com certeza, a gente deve fazer exercício. Agora, será que eu devo fazer exercício fora de casa? Essa é uma grande questão. Bom, o exercício fora de casa é uma questão muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está saindo para a rua para se exercitar, que é uma coisa boa para a saúde,
a gente está descumprindo uma das orientações, que é ficar o maior tempo possível dentro de casa. E aí tem alguns cenários que são importantes a gente levar em consideração. Primeiro, assim, quais que são as restrições à circulação de pessoas da sua própria cidade, né? Dependendo da cidade que a gente está vivendo em cenários diferentes. E a outra é assim, aonde você está indo se exercitar, caso você tenha escolhido sair para a rua para se exercitar. Uma das recomendações que a gente tem, que é a mais forte de todas, é evitar aglomerações. Então, se você escolher um local menos movimentado possível, é uma escolha melhor do que você ir para o parque mais movimentado da cidade, como por exemplo aqui eu moro do lado da Redenção, aqui em Porto Alegre, ou do Parcão aqui também, que são dois dos maiores parques. Certamente algumas pessoas estarão lá se exercitando, então eu escolheria ir para um local um pouco menos movimentado, caso você escolha se exercitar fora de casa. E aí tem outro aspecto que é importante, uma caminhada, um exercício de jogging, uma corridinha, tudo bem, mas se eu for fazer um exercício de força, né, uma musculação, numa praça, o que eu vou acabar usando? Equipamentos comunitários, e esses equipamentos a gente não tem certeza de quem que usou eles antes, e aí acaba que podem vir a estar contaminados, e então o seu uso deve ser evitado. Mesma coisa em relação ao uso de bebedores nesses locais. Você vai sair de casa para se exercitar, evite usar os bebedores comunitários. A grande questão é exercitar medidas que são bem pensadas, tá? Via de regra, a gente pretende que a maioria das pessoas fique em casa, mas caso você tenha a oportunidade e a vontade de algum dia sair, é melhor tomar essas medidas, tá? Mas não endossando aqui em nenhum aspecto que as pessoas saiam de casa para se exercitar, até um pouco pelo contrário. Fica aqui também a ressalva para os ciclistas. Muitas vezes os ciclistas saem e essa saída para pedalar é 30, 50, 45, 80 quilômetros, né? Eu sou ciclista, eu gosto de pedalar, mas aí a gente tem que tentar entender um pouco também qual que é o cenário que a gente está hoje. Todo ciclista sabe que a gente tem uma grande chance de cair. E caso a gente esteja a 30 km de casa, se cair, se machucar, onde é que você vai acabar? É numa emergência, né? E a emergência hoje é um dos piores locais para se estar por causa da quantidade de pessoas que podem vir a estar apresentando sintomas da transmissão do Covid e em fase de transmissão. Bom, para finalizar esse vídeo, eu trago aqui também para vocês algumas opções que podem ser compradas na internet de equipamentos que podem aumentar a chance de vocês conseguirem fazer uma boa sessão de exercício dentro de casa, tá? Elásticos, né? Kits de elásticos de com diversas graduações de resistência. A mesma coisa tem aqui quando a gente tem as TheraBands, as mini bands, né? Que são faixas elásticas que tem então a sua aplicação, né? Bem parecida também com aqueles elásticos. E a gente tem também TRX, né, fitas de suspensão que ampliam a gama de exercícios aí que podem ser feitos em casa também de maneira bem importante. E colchonetes, tudo com muito pouco investimento a gente consegue alguma coisa já bem legal para se fazer, né? Bolas suíças também são um bom exemplo. E juntamente com esses equipamentos a gente tem uma grande quantidade de profissionais oferecendo seus serviços até de graça na internet. Então isso também facilita a chance da gente conseguir uma orientação, tá? Sempre lembrando de tentar fazer as coisas o mais correto possível dentro de casa. Treinar em casa sem orientação tem os seus perigos, então exercite a parcimônia. Eu tenho ideia de postar mais alguns vídeos, de repente conversando com alguns colegas, então a gente se vê aí pela frente, de repente discutindo sobre pesquisa, sobre exercício, sobre a área da saúde de maneira geral.
tá? Fiquem bem, fiquem seguros e exercitem-se.